Olha, o termo morte em vida eu conhecia há muito tempo e é um termo que a gente aplica a, por exemplo, determinadas separações, separação do casal, né? Quando eventualmente um não quer e não aceita e não tem jeito, é a chamada morte em vida. Eu conheci esse conceito assim, dentro desses termos. No entanto, na atualidade, existem algumas experiências que a gente está vendo que a gente também poderia nomear como morte em vida. Por exemplo, a pessoa que está sofrendo do mal de Alzheimer, né? A pessoa está viva, mas não está realizando a sua plenitude. Está vivo, mas não está. Poderia ser aplicada a outras experiências também. Pessoas que têm a sua privação da liberdade, prisioneiros, né? Está vivo, mas não está exercendo a sua vida. Então a gente percebe que o exercício da vida é algo realmente sagrado. E quanto mais você toma consciência deste exercício da vida, mais você se torna responsável, mais você se torna, digamos, preparado para o enfrentamento das coisas mais difíceis, as mais fáceis, as mais difíceis. Então você vai refletir aí agora, com sua própria cabeça, em que outras circunstâncias você consideraria o fenômeno da morte em vida, não é? Existe uma coisa que sempre me deixa muito intrigado. Esses astronautas que estão aprisionados lá na Estação Espacial Internacional, na ISS, né? Foram para lá, naquele aparelho da Boeing, para passar 8 dias. E veja quantos meses eles estão lá. De vez em quando eu me pego a pensar assim, digo, meu Deus, como é preciso ter muita paciência, muita sabedoria, não é? Esses mergulhadores que trabalham em profundezas de 400 metros no fundo do mar, 500 metros, né? Que experiência também muito terrível, não é? Trabalho na absoluta escuridão do fundo do mar, fazendo soldas, fazendo reparo em equipamentos que ficam submersos, né? Normalmente, pelo que eu entendi, trabalham 1 mês e folgam 6. Alguém que está entubado numa UTI, vivendo por aparelhos também, não é? É a morte em vida, sim, poderia ser caracterizado como um fenômeno desse. Então é difícil a gente se dar conta da quantidade de pessoas, quantas pessoas vivem até mesmo suas vidas em relacionamentos, né? Como prisioneiros. Eu tenho um trabalho em CD em que eu falo 1 hora sobre isso, né? Os prisioneiros dos relacionamentos, né? Pessoas que vivem em relacionamentos
e que não vê saída, se mantém aprisionado aos grilhões. Pessoas que vivem trabalhando no meio da mata, como um rapaz que eu conheci uma certa feita, que ele trabalhava em uma mina de cobre, lá no Amazonas, a uma profundidade de 1000 metros abaixo da superfície da Terra. Então são multi-experiências que a vida nos traz, né? Se manifestando e que a gente não tem consciência nem ideia do que vem a ser realmente a morte em vida. Mas aí estão algumas experiências. Quantas pessoas vivem a morte em vida? Vale a pena refletir bastante sobre o tema. Isso porque exige de nós um exercício mental e o quanto nós devemos agradecer quando a morte é morte em morte. Tudo bem, não é? Quando é a morte em vida, é complicado. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em tuas posturas, em tuas decisões. Muita paz, muita paz.